recado dado. Queridos, estamos numa série de mensagens falando sobre vida saudável. Diga comigo, vida saudável. Semana passada nós falamos da saúde espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a saúde da alma. Diga comigo, a saúde da alma. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim a palavra de Deus: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu quero, Pai, colocar diante do Senhor essa mensagem, que ela venha, meu Deus, revelar-se a nós, e nós possamos entender e experimentar de um renovo, de uma necessidade constante de buscarmos a saúde das nossas almas. Que o Senhor Espírito Santo nos ajude nesta jornada. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Então nós falamos aqui, temos dito, que o homem foi criado por Deus como ser tripartido. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos fez segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós também somos compostos de três essências: espírito, alma e corpo. Essa é a constituição do ser humano, segundo a Bíblia. No culto anterior, nós vimos como podemos ter e manter o nosso espírito saudável diante de Deus. Hoje, nós iremos nos deter em como ter e manter a nossa alma saudável diante de Deus. E a exemplo do culto anterior, da mensagem anterior, vamos iniciar com o conceito de alma. Olha para o irmão que está do seu lado assim, dá um sorrisão para ele assim: meu irmão, você sabe o que é uma alma? Se alguém chegasse com você e perguntasse: escute, você tem uma alma? Eu tenho. O que é uma alma? Você saberia como responder? Interessante, né? Porque são perguntas básicas que aparentemente são fáceis de responder, mas nem tanto. Então hoje a gente vai dar uma clareada a respeito desse entendimento. O que é a alma do ser humano, pastor? A alma é a identidade individual de cada pessoa. Cada pessoa é uma alma, com uma personalidade única. Não existe, por mais parecido que seja. Não tem os sósias, não tem os covers das pessoas geralmente famosas, que são muito parecidos. Mesmo sendo mais parecido, não existe nenhum ser humano igual ao outro. Por quê? Porque cada ser humano tem uma alma. E cada alma é única. Você é único, porque a sua alma é única. É interessante isso. Escute, quando Deus deu vida ao homem, ele se tornou um ser vivente. É isso que a Bíblia diz. E foi nesse momento que o homem tomou consciência da sua existência. Lá no início, no Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Nós vimos no domingo passado que o fôlego de vida era o Espírito. Mas depois que Deus soprou o Espírito dentro do corpo do homem, ele acordou e tomou consciência da sua existência. Quando ele teve essa consciência, ele se tornou um ser vivente, um ser consciente. É nesse momento que a alma dele acorda. Interessante, em hebraico, ser vivente é traduzido como alma vivente.
Interessante que umas versões bem antigas da Bíblia falam assim: e o homem se tornou uma alma vivente, né? Então, queridos, a alma é a vida individual de cada pessoa, é a sua experiência pessoal da sua vida. A alma define quem a pessoa é. Salmos 103, versículo 1 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Então o salmista faz um clamor aqui para que a alma dele venha bendizer ao Senhor, venha louvar ao Senhor, venha ter intimidade com o Senhor. A alma é a parte do ser humano que sente emoções. A alma é a parte do raciocínio. A alma é a parte das vontades, interpretando a experiência física do corpo. A alma é a parte não mecânica da pessoa. Tudo aquilo que faz parte da biologia, da fisiologia, da anatomia, da parte física da pessoa, isso é a parte do corpo dela, que é o que nós vamos falar na outra parte da série. Toda a parte não mecânica que envolve pensamentos, sentimentos, raciocínio, memória, criatividade, tudo isso que não é mecânico está no âmbito da alma. Quando nós falamos de memórias, conceitos, ideias, decisões, sensações, tudo isso é no campo da alma. E é por isso que cada alma é única, porque cada alma sente diferente. É impressionante. Então, meus irmãos, escute: a criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões, tudo que torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos é função da alma na nossa vida. A alma é o elo entre o corpo e o espírito. Está ligada à parte física da vida e à parte que não é física. Então, a alma é como se fosse o intermediário das três essências humanas. O espírito é a parte que tem comunhão com Deus. E a alma é a parte que torna essa experiência pessoal, individual. O Espírito de Deus ministra no nosso espírito e o nosso espírito aciona, influencia a nossa alma. A alma interpreta e aplica a comunhão com Deus na vida física diária. Então, da mesma forma, a interpretação da alma, da experiência física, pode afetar a nossa comunhão com Deus. Para você entender melhor, a coisa funciona mais ou menos assim: o espírito, o nosso espírito, influencia a nossa alma e a nossa alma move o nosso corpo. É assim. O nosso espírito influencia, dá o start, desperta a alma, e a alma move o corpo para atender aquela demanda. Por exemplo, você teve um dia muito pesado, um dia muito puxado, chegou em casa muito agitado, muito atribulado, e, rapaz, e tá aquela... O seu espírito entende que você necessita diminuir essa tensão. Está muito carregado, o ambiente está muito tenso, está muito atribulado. Então, o seu espírito influencia a sua alma para você melhorar. E a sua alma sente. E aí você raciocina e diz: rapaz, eu preciso diminuir essa tensão. O que eu vou fazer? Aí a alma diz assim: já sei. Vou colocar um louvor. Aí a alma raciocinou e agora ela vai o quê? Mover o corpo. Aí você sai, vai lá na sua sala, pega boombox, quem recebe aí? Boombox de última geração, amém?
pega a bombox, né? Coloca ali, pega o seu celularzão, puxa aqui, joga o Bluetooth e tal. Isso é o que, irmão? É o corpo. Amém ou não amém? O espírito influenciou a alma e a alma moveu o corpo. Aí vai lá, coloca lá, solta aquela adoração pancada. Cada um tem a sua. Amém ou não amém? Né? Cada um tem a sua aqui. Quando o negócio está pegando mesmo, aí você já tem a sua playlist. Colocou lá, aleluia. Aí já vai, já muda o ambiente. Aí tanto o seu corpo, quanto a sua alma, quanto o seu espírito relaxam. Então você percebe que foi uma ação das suas 3 essências para que você possa melhorar nas 3 essências. Então entenda, é isso que acontece. O seu espírito influencia a sua alma e a sua alma processa isso e ela move o seu corpo em direção àquela influência. Então, parece um pouco difícil entender essas coisas, mas é mesmo. Não é fácil não. E você sabe por quê? Porque você não é qualquer coisa. Você não foi feito de qualquer jeito. Escute, Deus lhe criou de uma maneira única e toda especial. Deus lhe fez com a mais alta tecnologia divina. Por isso que é até difícil da gente entender direito de uma forma que dê para as pessoas, né, conseguirem compreender. Mas é porque o negócio é sério mesmo. Deus nos fez de uma forma maravilhosamente complexa. Então, meus irmãos, se dê mais valor, porque você é a mais valiosa de todas as criações de Deus. Essa que é a verdade. E é por isso que tem coisas que não é tão fácil da gente entender. Mas é porque você realmente não é qualquer coisa. Deus lhe fez de uma maneira única. Então é por isso que a gente tem que ter uma compreensão realmente um pouco mais aprofundada dessas questões. Agora, sabendo desse processo, nós podemos ver que o nosso espírito influencia a nossa alma para o bem ou para o mal. Daí que vem o que nós falamos no culto passado, da necessidade do novo nascimento. Pois enquanto o espírito de uma pessoa for aquele que estiver com aquele defeito de fabricação, o tempo, com o tempo, todos nós somos influenciados a fazer o que é mal diante de Deus e diante das pessoas. Então, é o espírito que influencia. Então, um espírito, sem passar pelo novo nascimento, ele influencia a alma o tempo todo a buscar um caminho cada vez mais distante do Deus da Bíblia. E acumulando ideias, acumulando um estilo de vida que prejudica o espírito dela, a alma dela e o corpo dela. Um estilo de vida focado a satisfazer os prazeres, os desejos da carne, os vícios e tudo mais, dependências, relacionamentos tóxicos. Isso tudo vai o que, irmãos? O espírito influenciando a alma e a alma movendo o corpo, e o corpo vai acumulando e a alma vai acumulando consequências de uma vida influenciada por um espírito que não nasceu de novo. Daí a necessidade do novo nascimento, como nós falamos no domingo passado. Interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 14 em diante, diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Olha aí, pela própria cobiça. O que é isso, irmãos? O espírito, sendo por ela arrastado e seduzido. O espírito caído vai influenciando a alma. Então a cobiça, tendo engravidado, aí essa gravidez é onde? Na mente. Esse desejo moveu a alma a raciocinar, dá à luz o pecado, que é o quê? O corpo.
E o pecado, após ter se consumado, ou seja, a alma moveu o corpo para fazer aquilo, depois de feito, gera o quê? A morte. E a morte é o quê? A consequência do pecado. Então, quando a pessoa nasce de novo, o espírito dela é recriado. E agora esse novo espírito que nasceu de novo, vai influenciar a alma para o que é bom. E ele começa a influenciar a alma agora para o que é bom. Às vezes, eu me pego pensando sozinho, né? E geralmente, quando eu venho para cá, para a igreja, porque eu conheço, eu sei da minha vida. O pessoal brincava comigo quando eu dizia, eu vou para a igreja, né? Diz, olha, cuidado para o teto da igreja não cair na tua cabeça, de tanto pecado que tu carrega, né? Era a coisa mais difícil pisar numa igreja. Depois que eu nasci de novo, rapaz, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia praticamente morar dentro de uma igreja. E o detalhe, que eu ia amar tudo isso. E eu fico espantado comigo mesmo, porque eu sei como era a minha vida. Então, só quem pode ter uma transformação desse nível é quem nasce de novo. E aí o espírito vai influenciando a alma e a alma vai movendo o corpo. É impressionante. Daí vem a mudança. Então a mudança tem que vir de dentro para fora. Amém ou não amém? Mas aí você diz assim, tá, pastor, eu entendi. Um espírito novo influencia a alma e aí a pessoa vai mudando, é verdade. Mas aí, pastor, por que então que uma pessoa que já nasceu de novo continua pecando? Não, pastor, mas eu conheço muita gente que mesmo depois de ter nascido de novo, mesmo depois de ter feito uma aliança com Jesus, mesmo depois, ainda continua com práticas que a gente sabe que a palavra reprova, fazendo o que é mal. O Espírito, pastor, não influencia para o que é bom? Sim, o Espírito influencia para o que é bom. Porém, é a alma quem decide se faz ou não. Você está me entendendo? É a alma que decide. O Espírito está novo, mas a alma ainda não. Tá certo? Quando a gente nasce de novo, a gente nasce no Espírito. E a alma, que foi bombardeada a vida toda pelo que é mal, se acostumou a fazer o que nós chamamos, e o que a Bíblia chama, de desejos da carne. Então a alma da pessoa, que foi influenciada por aquele velho espírito, quando nasce de novo, nasce só no espírito, a alma continua do mesmo jeito. Né? Então é interessante a gente entender isso. Por exemplo, vez você chegou agora, a hora do culto, você está lá, rapaz, eu vou para o culto. Aí de repente, quando chega perto da hora de vir, parece que desce dos céus uma murrinha tão grande. Tão grande, tão grande. Aí o camarada começa, eu acho que não sei. Do nada me deu um negócio ruim. Aí mete a cara na janela, será que não vai chover? Meu Deus, hein? E começa. Você sabe o que é isso, irmão? É a alma que não quer vir para a igreja. O Espírito está dizendo, vambora, tu tem que ir. Mas a alma diz, será? Aí é uma questão de decisão. Amém ou não amém? É a alma que decide se vai, você está me entendendo? Se vai vir para a igreja, mesmo sentindo aquela murrinha, ou se vai ficar. E para a glória de Deus, você venceu a murrinha.
Né? E você está aqui, porque o seu espírito sacudiu a sua alma, e a sua alma, mesmo não querendo muito, mas venceu a carne, e você está aqui, para a glória de Deus. Mas é uma verdade, meus irmãos. Tem dias que eu estou, sabe, comendo prego e cuspindo fogo, né? E vem. Mas tem dia, meus irmãos, que a gente vem para a igreja, porque a gente fez uma decisão de vencer. Amém ou não amém? E um exemplo disso está numa situação em que Jesus passou com os seus discípulos antes da crucificação. O texto é um pouquinho longo, mas eu preciso ler para você. Mateus 26, a partir do 36, diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhes então: A minha alma, escute, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha só o nível de angústia que Jesus estava sentindo na sua alma. A minha alma está profundamente triste. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Então, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, que faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Então entenda aqui o contexto. Jesus estava profundamente angustiado na sua alma. E teve todo esse movimento. Bom, ele liberou uma frase que muita gente fala por aí, né? Tem que dar uma folga porque a carne é fraca. Na verdade, ele falou que o espírito dos seus discípulos estava pronto. Por que o espírito dos seus discípulos estava pronto? Porque eles já tinham nascido de novo. O espírito estava pronto, o espírito estava renascido, o espírito estava aliançado com Cristo, mas a sua alma ainda estava fraca, ainda não estava preparada para vencer a tentação. E qual era a tentação deles naquele momento? Eles estavam cansados, com certeza era uma lida muito forte, o dia todo andando, subiram no monte, estava de noite, lá no monte, deu aquele friozinho, e aí eles foram tentados. A Bíblia diz que os olhos deles estavam pesados. Então veio sobre eles, e eles tiveram que decidir, ou a gente continua orando, ou a gente dorme. E o que eles decidiram? Dormiram. Então eles caíram em tentação. Por isso Jesus falou: orem e vigiem, ou seja, fortaleçam a alma de vocês, para quando for na hora da tentação, não cair em tentação. Como ele fez. Ele estava sendo tentado, Jesus estava sendo tentado a não enfrentar a cruz. Por isso estava aquela guerra muito grande dentro dele, né? Chegou ao ponto da alma dele mover o corpo dele para orar ao Senhor. Senhor, se for possível, afasta de mim. Olha só. Ou seja, estava numa guerra interna. O Espírito falando para ele: você precisa encarar a cruz. E a alma dele dizendo o quê? Não.
vai passar pela morte. Você está me entendendo? E uma das coisas mais poderosas que Deus fez por nós foi esconder de nós o dia, a hora e como nós vamos deixar esse mundo. Porque você imagina um nível de angústia se cada um de nós soubéssemos quando seria o dia da nossa morte e de que forma a gente ia morrer. Mas Jesus sabia exatamente o dia, a hora e como ele ia morrer. E é por isso que ele ficou tremendamente o quê? Tentado a não passar por aquilo. Mas ele venceu. O espírito dele dominou a alma dele. E ele disse: Senhor, a minha vontade não é passar pela cruz, não é beber o cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ele venceu, mas os discípulos não. Por isso ele falou: vigiem e orem, para que vocês possam vencer a tentação. Porque o espírito de vocês está pronto, mas a carne, a alma de vocês está meio devagar ainda. Amém, meus irmãos? Então, quando a alma está fraca, nós dizemos que a alma está o quê? Doente. E a alma doente aceita o que a carne quer, aceita o que a carne gosta. Por isso é muito importante buscar a cura da alma. Nós precisamos ter uma prioridade na nossa vida, que é buscar a cura da nossa alma. O espírito é curado quando nasce de novo. Já a alma é curada através da transformação da mente. Diga comigo: transformação da mente. Como eu lhe falei, o espírito é recriado no momento que a gente levanta a mão e confessa ao Senhor. Dali para frente, precisa iniciar um processo de transformação da mente. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, transformar a mente. O que é a mente, pastor? A mente é o conjunto dos nossos pensamentos, é o depósito das nossas intenções, das nossas ideias, dos conceitos, das filosofias que a gente carrega, daquilo que a gente aprendeu no dia a dia e continua aprendendo, daquilo que fica sendo processado dentro da nossa mente. Então, o local da nossa alma é a nossa cabeça. A nossa alma habita dentro da nossa cabeça, mais especificamente dentro do nosso cérebro. Esse que é o local da alma. Por isso que é muito sério essa questão de cabeça. Porque é dentro da cabeça que se aloja a alma. E dentro da alma tem a nossa mente. Então é a nossa mente que vai gerando, amadurecendo a nossa alma. Se a nossa mente formar corrupta, sem amor a Deus e amor ao próximo, mesmo com a influência do Espírito, ela vai ouvir mais as necessidades do corpo e das memórias antigas. Por isso, a necessidade de renovar a mente, trocar o depósito do que é mal por um estoque novo de coisas boas para a nossa alma. Isso é o quê? Renovação da mente. É você tirar, toda aquela mentalidade do espírito caído e colocar agora uma nova mentalidade do espírito nascido de novo. Eita glória! Obrigado, Senhor, que nós já estamos tudo aqui no templo.
Então, meus queridos, preste atenção para cá, isso é muito importante. Gálatas 5, a partir do 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, que é a alma corrompida, as necessidades do corpo. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um ao outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, não faz o que desejam. Interessante. É bem aqui que se responde aquela pergunta. Por exemplo, é por isso, meus irmãos, que o drogado não consegue parar de se drogar. O adúltero não consegue largar o adultério. O mentiroso largar a mentira. Enfim, o pecador largar o pecado. Por quê? Porque a grande maioria dessas pessoas, se você parar com a maioria das pessoas que estão em situação de rua, né, os viciados, os alcoólatras, as pessoas que estão na sarjeta, se você parar e eles tiverem alguns minutos de sobriedade conversando com você, a grande maioria, se você perguntar para ele se ele quer parar com aquela vida, a maioria deles vão chorando dizer que querem. Mas logo depois, eles dizem, eu quero, mas não dá certo. Eles dizem logo, eu quero, mas eu sou assim. Eu quero, mas não tem jeito para mim. Eu vou viver desse jeito até eu morrer, até o dia que Deus quiser. É impressionante, se você parar com qualquer um dessas pessoas, eles dizem isso. A maioria deles dizem isso. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque eles vivem de acordo com a mentalidade da carne. Eles vivem de acordo com aquilo que a sua mente diz para eles. Eles já acreditam naquilo que está gravado na mente deles. Não tem saída. Não tem jeito. É a mentalidade da carne. Olha o que diz lá em Romanos 8, a partir do 5. Quem vive, olha só, impressionante. Quem vive segundo a carne, tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então é uma questão de mentalidade. Diga comigo, mentalidade. Mas eu quero dizer para você, que se você crer e procurar nascer de novo no Espírito, e transformando a sua alma, renovando a sua mente, Jesus opera o milagre. A libertação vem, a cura vem, sabe? A vida de vícios vai embora, a vida de maus hábitos vai embora, a vida de miséria vai embora, a vida de condenação vai embora, porque a pessoa vai trocando a mentalidade da carne por uma mentalidade do Espírito. Ela vai trocando a sua mentalidade, vai abrindo mão de conceitos, abrindo mão de ideias, abrindo mão de um estilo de vida que estava prejudicando ela. Agora ela é nascida de novo, ela é uma nova criatura. Agora ela vai buscar um novo entendimento a respeito das coisas. Então esse é o ponto chave da coisa. Pastor, então como é que eu faço para renovar a mente, pastor? E o que eu devo fazer para buscar a cura da minha alma? Em primeiro lugar, rejeitando a natureza terrena. Diga comigo, rejeitando. Você precisa rejeitar, precisa não querer mais, precisa deixar para trás, precisa liberar tudo aquilo que aconteceu com você para trás. Tudo aquilo que te prejudicou, tudo aquilo que te traumatizou, tudo aquilo que aconteceu contigo, sabe, toda a tua história que te prejudicou, tem que rejeitar. Tem que rejeitar. A natureza terrena
é aquilo que a gente aprendeu nessa terra. Aprendemos muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins também para a nossa alma. E a Bíblia diz para a gente tirar esse estoque da nossa mente. Ela nos desafia a tirar esse estoque da nossa mente. Colossenses 3, a partir do 5, diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí tem uma relação aqui. Quais são as coisas? Olha aí: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Em outras versões diz, e a avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Aí tem mais outra relação: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Na verdade, a lista é bem maior que essa. Mas aqui está um resumo de algumas coisas que nós precisamos rejeitar da nossa alma, que nós precisamos lutar para tirar da nossa alma, para não fazer mais parte da nossa vida. E é claro que a maioria das pessoas não carrega tudo isso não. Mas nós precisamos entender que existem coisas na nossa alma que precisam ser deixadas para trás. Você não pode carregar. Tem que deixar para trás. Tem que abandonar, tem que lutar contra, tem que fazer morrer das nossas vidas essas coisas, pois elas deixam a nossa alma terrivelmente amargurada. Você sabia disso? É por isso que tem gente, meus irmãos, que inconscientemente, ela não está querendo mostrar para todo mundo que ela não está bem, mas a cara dela já mostra, parece que ela está chupando o limão 24 horas. Ela já passa, já chega perto, chega com a cara ruim, a pessoa olha assim, meu Deus. É porque não tem nada a ver com a cara, tem a ver com a alma. Amém? A pessoa carrega um monte de coisa que aconteceu na vida dela, carrega na alma. Ah, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. E você sabe o que aconteceu comigo? Cada um tem a sua história. Porque cada alma é uma alma. Amém, meus irmãos? E a vida não é fácil para ninguém, não. Coisa ruim acontece com todo mundo. É nós que decidimos. É a nossa alma que decide se a gente vai ficar com esse monte de coisa dentro da alma para adoecer ela, ou se a gente pega tudo isso e joga para trás. E vai caminhar uma nova vida em Cristo. É uma decisão. É uma decisão. Efésios 4, a partir do 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O problema não é ficar bravo, o problema é pecar. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha,
principalmente se a sua ira é com o seu marido ou com a sua mulher. Amém? Apazigua, não deixa virar outro dia. Não, pastor, eu vou dar um tipo para ela. Dê um tipo para ela que o Satanás vai brincar na mente dela. Eu vou dar um tempo para ele. Deixa o negócio rolar para você ver. Quando você pensar, cadê ele? Espera aí que eu vou comprar um pão. Dos tempos antigos era assim. O camarada quando estava a fim de ir, balar de casa, onde tu vai, homem? Eu vou ali comprar um pão. Nunca mais ele voltava. Então, meus irmãos, olha o que diz aqui. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se. Livrem-se. Não é Deus vem livrar. Não. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Então, tudo isso aqui é da alma. Deus não quer que essas coisas façam parte de nós, porque isso deixa a gente muito agoniado, muito angustiado, não faz bem para o nosso interior. Amém, meus irmãos? Então tem que rejeitar as coisas terrenas e buscando as coisas do alto. Buscando as coisas do alto. As coisas do alto são os pensamentos, os conceitos e o estilo de vida que agrada a Deus e faz muito bem à nossa alma. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3, de 1 em diante. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus. Então é uma mudança de mente, uma mudança mesmo, sabe? Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Você que pensa muito, você que tem a síndrome do pensamento acelerado, que deita de noite para dormir é uma luta muito grande, porque a cabeça fica pensando em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, se é para ficar pensando em tudo, então vá doutrinando sua mente e pensar nas coisas de Deus. Não fique doutrinando a sua mente para estar pensando em coisas. Às vezes a pessoa pensa em todos os problemas da vida dela numa noite. Não dorme nada. De manhã levanta acabado e não resolveu nada. Você está entendendo o que eu estou falando, é meu nome? Então, meus irmãos, vamos pensar nas coisas do alto, amém? Sabe? Pense nas coisas do alto. Tem estratégia de como fazer essas coisas. Olha o que diz aqui. Efésios 4:22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Isso é renovar a mente. Um crente que só recebeu Jesus, mas não tem procurado renovar a mente, ou seja, ainda está
na velha forma de pensar, aceitando coisas antigas, ele está mentindo. Ele está se enganando. Uma pessoa que já recebeu Jesus e já nasceu de novo, mas ainda não entendeu a necessidade de largar mentira, sabe? Entendeu a necessidade de fazer negócio correto, não fazer negócio ruim, de ser uma pessoa de palavra, de ser uma pessoa diferente, de honrar seus compromissos. Então é buscar as coisas do alto. Porque se a pessoa recebeu Jesus, vem para a igreja e está aqui e acha que só porque já recebeu Jesus já está tudo de boa e não procura renovar a mente, isso é só religião. Nós precisamos renovar a alma. Amém, meus irmãos? Transformar a nossa alma, renovando a nossa mente. Você sabe por quê? Porque uma pessoa que não busca renovar a alma, não busca renovar a sua mente, né, ela não vai experimentar do favor de Deus. Olha o que diz o versículo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu só vou experimentar de tudo aquilo que Deus tem para mim aqui nessa terra, se eu conseguir o quê? Renovar minha mente. Né? Se eu sei que aqui na Bíblia diz que da minha boca não deve sair mais nenhuma palavra torpe, que da minha boca não deve sair mais nenhum palavrão, que da minha boca não deve ser mais nenhuma piada indecente, nenhuma conversa imoral, nesse tipo de linguagem indecente. Se eu estou vendo na Bíblia que diz que é para mim abandonar essas coisas, e eu ainda gosto de ter esse tipo de conversa, então não vou experimentar o favor de Deus. Porque nessa área eu ainda não renovei minha mente. Então é importante a gente ter esse entendimento, irmãos. Sabe? Tem que mudar. Amém ou não amém? Diga comigo, tem que mudar. Escute, só vai experimentar a vontade de Deus quem estiver buscando renovar a mente. Irmãos, existem tantas coisas a respeito da cura da alma. Não temos tempo para lhe falar aqui. Mas uma coisa você precisa ficar sabendo. Uma coisa você precisa sair daqui sabendo. Você precisa cuidar da sua alma. Amém ou não amém? Diga-se comigo, eu preciso cuidar da minha alma. Uma alma doente é depósito para mágoa, é depósito para estresse, para irritação, para falta de perdão, para falta de reconciliação e toda sorte de doença e transtorno emocional, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tantas outras coisas. Tudo isso interfere no seu bem-estar aqui na terra. E é impressionante como Deus nunca mudou o plano dele, nunca mudou. Mas as trevas mudam. Deus sempre priorizou a nossa alma. Você sabe por quê? Porque uma alma doente não consegue experimentar o favor de Deus aqui na terra, ao ponto que pode até comprometer a sua morada no céu. É, pastor? Claro. Se a pessoa não renovou a mente, nasceu de novo, mas não renovou a mente, vai continuar na prática do pecado. E aquele que pratica o pecado não herdará o reino de Deus. 1 Pedro 9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. E qual é o alvo da sua fé? A salvação das suas almas. Agora a gente entra no ponto nevrálgico do reino de Deus. Qual é, pastor? É a alma que vai existir pela eternidade. É a alma
que vai existir pela eternidade. O corpo, o nosso corpo, esse corpo lindo que Deus te deu, esse corpão aí, está sujeito às regras do pecado, está destinado a morrer e voltar para o pó. Se não acontecer nada e todo mundo que está aqui nessa assembleia chegar nesse dia, nessa hora, e lá no céu, chegar o número da sua senha, Atilano, pabu. Vai chegar aquele belo dia que, se Deus estiver por aqui, eu vou sair do bairro São José Operário e começar a morar no bairro São João Batista. Se não abrirem um outro bairro daqui a mais uns anos. Mas, se ficar tudo do mesmo jeito, tudinho, vai chegar aquele dia, o Atilano, pega o corpo do Atilano e sai do Zé Operário, e vou lá para o São João Batista, minha esposa do meu lado chorando, aí chega lá e deposita o corpo, esse corpinho lindo que Deus lhe deu, deposita o corpo lá, e o corpo está sujeito à regra da terra, amém? E o espírito volta para Deus. Olha o que diz Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o nosso espírito, nosso fôlego de vida, vai voltar para Deus, amém ou não amém? O nosso corpo físico vai voltar para o pó da terra, porque foi do pó da terra que ele foi tirado. E a alma? O negócio é a alma. É a alma que é o centro da briga entre o bem e o mal. As trevas querem a sua alma pela eternidade, e os céus querem a sua alma pela eternidade. Mas a decisão é nossa. É nós que vamos decidir aonde nós vamos passar a eternidade. Então escute, nós temos uma escolha. E a boa nova qual é? É que Jesus morreu na cruz por cada alma, por cada pessoa individual. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para nós termos a morada eterna, nossa alma eterna, na eternidade com o Pai, no paraíso, precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Mateus 10:28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. Então, meus irmãos, no próximo domingo nós falaremos sobre o nosso corpo físico e o que precisamos fazer para deixar ele bem diante de Deus. Amém ou não amém? Com tudo que eu falei aqui, eu quero resumir numa frase: cuide-se. Cuide-se. Tenha uma alma saudável diante de Deus. Porque dessa forma, você vai experimentar de uma vida extraordinária aqui nessa terra. E no final, no dia que o seu corpo for morar lá no bairro São João Batista,